Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, nosso glorioso. Primeiro vídeo do dia desta sexta-feira, 1º de agosto, novo mês, mês de aniversário do Botafogo, hein? Aniversário do nosso glorioso. Vamos falar de Botafogo, temos dois assuntos aqui para a gente comentar. Primeiro eu quero falar de um assunto quente que saiu ontem à noite, entrou pela madrugada e a gente vem trazendo informações sobre isso, que é a questão do negócio envolvendo o John Textor e o Evangelos Marinakis, o grego, que é dono do Nottingham Forest, dono do Olympiacos e também do Rio Ave de Portugal, né? Estão negociando, né, articulando ali um super grupo de clubes, tá? Quero falar um pouquinho sobre isso, né? E pode levar o Botafogo para a mesma vitrine aí do Nottingham Forest, do Olympiacos, o Botafogo e o Molenbeek, né, que fazem parte do grupo do John Textor, que deve aí, as negociações estão em andamento, não tem nada fechado ainda, tá? Mas pode ser que haja uma união entre John Textor e Marinakis. Eu quero falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. E quero falar também da proposta oficial que o West Ham fez para o goleiro John, do Botafogo, tá? O Botafogo já recusou essa proposta, porém, né, o West Ham está prometendo uma nova proposta. A gente vai falar sobre isso agora no canal do Medeiros. Roda a nossa vinheta. Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube do canal do Medeiros. Para você que está chegando agora, não é inscrito, não conhece o nosso canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva em nosso canal, ativem as notificações e eu vou explicar como é que funciona o canal do Medeiros. 2 vídeos por dia, um vídeo ali na hora do almoço, mais ou menos, entre 2 e 3 horas da tarde, para a gente pegar as notícias da manhã. E depois um vídeo à noite para a gente pegar as atualizações da parte da tarde, do início da noitinha para vocês. Beleza? Então, se você quiser ficar bem atualizado aí dos bastidores do Botafogo, se inscreve aqui no canal do Medeiros. Bom, vamos começar falando então sobre essa notícia aí, né, dos bastidores do dono do Nottingham Forest, o Evangelos Marinakis, com o John Textor, notícia que saiu lá no GE. Globo, né, que fizeram várias rodadas de negociações, né, para separar primeiro o Botafogo da Eagle, é uma notícia que a gente vem falando aqui nos últimos dias, e que a novidade seria a inclusão do Botafogo e do Molenbeek no grupo do Evangelos Marinakis, no grupo onde já tem Nottingham Forest, Rio Ave de Portugal e o Olympiacos da Grécia. A lógica é simples, tá? A operação é complexa, mas a lógica ela é simples. O Marinakis injeta um capital que, pelo que eu pude conversar, estaria ali aproximadamente algo em torno de 100 milhões de euros de início, né? E aí o Marinakis, né, que estava ali, dava um famoso sprint, né, na SAF do Botafogo, né? O Botafogo ficaria com mais dinheiro em caixa com um novo aporte. O Textor se livra do problema que ele está tendo na Eagle, consegue recomprar o Botafogo e o Molenbeek, tirar o Botafogo e o Molenbeek da Eagle, e depois entra já numa rede multiclubes que já está sólida, que é a rede multiclubes do Evangelos Marinakis, tá? Essa solução, tá, segundo alguns veículos europeus, da imprensa, fontes ligadas também da imprensa, diz que uma situação dessa acontecendo pode tornar essa junção, essa união dos grupos, pode tornar esses times bem mais sólidos financeiramente. Por quê? Nottingham Forest participa hoje da principal liga do mundo, que é a Premier League. E até o finalzinho do ano passado estava no G4 da Premier League, fez uma grande campanha na temporada passada. O Botafogo é o atual campeão brasileiro e campeão da Libertadores, né? Está aí entre os tops clubes do Brasil no momento, em investimento, em estrutura, né, em resultado esportivo. Isso é um fato também. O Olympiacos é um dos principais clubes da Grécia, né? Também sempre está ali disputando títulos na Grécia. O Molenbeek, que seria um clube que está querendo crescer, né? Está na 2ª divisão da Bélgica, está querendo ir para a 1ª divisão, e o Rio Ave, que é um clube já menos expressivo em Portugal,
mas é uma boa porta de entrada, né, na Europa. Nem todo jogador que sai aqui da América Latina vai direto para uma Premier League, vai direto para uma Espanha, né, uma La Liga, ou então para uma Série A, né, uma liga italiana. Precisa passar em mercados alternativos. E para isso teríamos Portugal, teríamos Grécia, teríamos Bélgica, o que já acontece inclusive no Botafogo quando manda alguns jogadores para a Bélgica, lá no nosso querido Molenbeek, né? Então, assim, particularmente agora já trouxe a informação para vocês, né? Agora eu vou deixar um pouco da minha opinião aqui. A gente teve muitos problemas com o Lyon, né? Não deixar... O John Textor, claro, não está 100% certo. A gente não está aqui para dizer que o John acertou em tudo. Eu acho que o John teve algumas escolhas erradas ao longo desse processo. A parte política lá na França também não deu certo com o John. O John admite isso, que ele não conseguiu politicamente ser um cara que conseguisse resolver os problemas na França. Acabou perdendo a gestão do Lyon, saiu do Lyon. Então, depois de um movimento errado, que foi a compra do Lyon, a gente precisa reorganizar o cenário, né? A gente precisa mudar a nossa rota. Isso é um fato, né? E quando a gente fala em mudança de rota, a gente, quando sai do grupo que tem o Lyon, a gente fica com o Botafogo e o Molenbeek. Então a gente precisa pensar na estratégia de multiclubes, a gente precisa pensar na entrada de novos clubes realmente dentro dessa organização. Até porque o Botafogo, ele está hoje com uma situação boa em relação à estrutura, em relação a títulos, em relação a resultados esportivos, mas a gente precisa de algo mais sólido também na Europa. E o Molenbeek não é esse clube no momento. O Molenbeek está na segunda divisão da Bélgica. E o Crystal Palace foi vendido, né? E o Crystal Palace ele foi vendido exatamente porque o John Textor não conseguia ter controle sobre a gestão do Crystal Palace. Apesar dele ter 40 e poucos % das ações, ele era o sócio, né, que tinha mais ações no Crystal Palace. Ele ainda era minoritário porque a gestão ficava com os outros sócios que, se somados, tinham mais de 50%. Então o John Textor não conseguia ter a gestão do Crystal Palace. Por isso ele resolveu até vender o Crystal Palace, porque ele não conseguia ter voz dentro do clube, para fazer a rede colaborativa de clubes que ele gosta, para fazer o caixa único, para fazer, enfim, tudo que ele pensa da rede multiclubes, né? O MCO, né, que eles chamam, que é o Multiclubes Ownerships, que é o nome em inglês, né, que é a rede multiclubes de futebol. Então, assim, na minha opinião, cara, é claro que a gente precisa ver isso de forma muito atenta, porque a gente não conhece o Marinakis. O Marinakis estava envolvido com o Vasco, depois com o São Paulo. É um nome que chegou agora no Botafogo, a gente vai precisar conhecer melhor o Marinakis. Mas vendo de fora, é um cara que tem uma fortuna avaliada em 30 bilhões de reais, se a gente for converter para a nossa moeda. É um cara muito grande em relação à parte de navegação, né? É um cara que trabalha com marinha, parte de navios, né? Enfim, marinha mercante, esses troços assim. Eu não conheço muito bem essa área, mas envolve petróleo, envolve diversas situações. É um cara extremamente rico, muito rico. Ele tem uma fortuna maior do que a do John Textor. Ele é mais rico que o John Textor, o Marinakis. Ele está presente aí na Forbes como os 1000 maiores ricos do mundo, né? Ele está entre as 1000 pessoas mais ricas do mundo, com uma fortuna avaliada em 30 bilhões de reais, já falei aqui. Então, assim, dinheiro não faltaria. A gente precisa ver como é que é a questão da gestão dele. O que o John Textor tem em comum com ele é que ele é um cara muito presente. Ele é muito presente no Nottingham Forest, no Olympiacos, que é o seu clube de coração. Ele é grego, então o Olympiacos é o clube de coração dele. Ele é muito presente e ele faz a gestão desses clubes. Nessa parceria, o John Textor continuaria na gestão do Botafogo no Molenbeek e ele continuaria na gestão dos 3 clubes dele. Mas eles se fariam a fusão para unir forças e fazer da rede colaborativa de clubes uma rede mais forte. Isso tudo é minha
tem informação, né, que eu já passei para vocês, a minha opinião. Minha opinião é que é algo promissor. É algo que, vendo assim de fora, a princípio, a gente vê com muito bons olhos e o Botafogo entraria numa rede de multiclubes muito mais sólida. Existem riscos? Existem, claro. Tudo que você vai fazer, principalmente envolvendo uma situação complexa dessa, existem riscos. Mas a gente, vendo de fora nesse momento, é realmente algo que eu acho que deixaria o Botafogo com muito mais poder de investimento, o grupo como um todo muito mais sólido. E eu vejo, a princípio, essa é a minha primeira impressão e o restante a gente vai ter que aguardar um pouco para a gente entender se isso vai acontecer realmente. As negociações estão acontecendo e depois que acontecer, a gente precisa esperar para ver como é que vai funcionar no detalhe essa questão dessa união entre John Textor e Evangelo Marinakis. Beleza? É isso. Vamos falar então agora do goleiro John. A gente falou bastante aqui, quase 10 minutos falando da questão do Marinakis com o John. Preciso falar para vocês sobre a questão do goleiro John. O West Ham fez uma primeira proposta pelo goleiro John do Botafogo. Proposta essa que foi aproximadamente 50 milhões de reais pelo goleiro John do Glorioso. Essa proposta já foi recusada pelo Botafogo. Tá? O Botafogo já travou logo qualquer tipo de negociação, porque o Botafogo entende que o valor foi muito abaixo. Né? O John, além de ser o nosso principal goleiro titular absoluto, o Botafogo entende que por esse valor nem abre conversa, né? Não tem nenhum tipo de situação. O que acontece fontes próximas ao West Ham, né, lá na Inglaterra, dizem que o West Ham não desistiu do negócio e que vai aumentar a proposta. Então vamos ver como é que vai ser essa questão, como é que vai ficar essa questão do John. Mas é isso, gente. Eu já falei, vou repetir aqui para vocês. Eu acho que o Botafogo já vendeu muitos jogadores essa temporada. Eu acho que chegou o momento da gente travar um pouco as nossas vendas. Vende, sei lá, em dezembro, terminou a temporada, beleza. Se o John quiser ir para a Inglaterra, pô, vai final do ano, termina a temporada aqui, vai final do ano, e aí a gente busca outro goleiro. Mas, pô, sair no meio da temporada agora, já saiu muita gente, já saiu o Igor Jesus, já saiu o Jair Cunha, né? Então, acho que chegou o momento agora da gente travar um pouco essas saídas, né? E tomara que a gente consiga manter o John, que para mim é um dos melhores goleiros do Brasil, se não o melhor goleiro do Brasil em atividade, em desempenho. O John agarra demais, tá totalmente identificado com o clube, tá numa grande fase, né? Enfim, vamos ver como é que vai ficar essa situação. A gente sabe que o West Ham é um time de primeira divisão da Inglaterra. É claro que isso mexe com qualquer jogador, qualquer pessoa. O John, ele vem para o Botafogo, ele vem do Valladolid, da Espanha, que é um time que fica subindo e descendo de divisão na Espanha. Não é um time que disputa títulos. Ele vem para o Botafogo de lá, mas agora a gente está falando do West Ham, que é um time que fica na primeira divisão da Inglaterra, ali no meio de tabela, dependendo da temporada consegue beliscar até alguma coisa maior, mas geralmente fica no meio de tabela. Não disputa título de Premier League, mas é um clube que não costuma cair de divisão para Championship, não. É um clube que sempre fica na primeira divisão da Inglaterra. Enfim, eu torço muito para que, por hora, o John fique no Botafogo e, se caso ele tenha que sair, saia somente no final do ano, né, para não prejudicar o andamento da temporada do Botafogo. Uma troca de um goleiro agora em agosto seria terrível para a gente. A gente continua atualizando as informações para vocês aqui no canal do Medeiros. Um abraço e até a próxima. Valeu!